Nesse momento ao vivaço aqui no Morning Show, convocando aqui para trocar uma ideia com a gente o senador paranaense Sérgio Moro, que faz parte da CCJ do Senado Federal, que inclusive está votando hoje, para alguns está soterrando, enterrando a marcha fúnebre, ecoando pela CCJ, ao que tudo indica, em relação à PEC da blindagem. Senador, prazer em revê-lo, obrigado pela deferência e pela presença. De cara aqui, né? Eu acho que houve ali talvez a intenção inicial com a PEC, agora chamada PEC da blindagem, seria para, de alguma maneira, equilibrar forças entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal e evitar prisões de parlamentares por crime de opinião. Acontece que virou uma verdadeira estrovenga de projeto, ampliando demais o escopo de proteção a parlamentares, chefes partidários. Queria muito ouvir a sua opinião de como foi as etapas, né, que a PEC se sucedeu nas últimas semanas, ao que tudo indica, partindo para o seu funeral nesse momento. É a sua análise também? André, muito prazer aí estar falando com todos vocês e obrigado pela oportunidade. O seu diagnóstico é muito preciso. De fato, a PEC vai ser rejeitada. O parecer do relatório do senador Alessandro Vieira é esse, e há uma posição praticamente ali unânime de que nós não podemos transformar a proteção a parlamentar em inviabilização de investigação do parlamentar por crimes comuns. Desde a semana passada, quando esse assunto veio à tona, eu me posicionei contrariamente. A minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, votou contra essa PEC lá na Câmara. Ela chegou, mas já chegou com destino fatal, né, de ser enterrada. O que existe, no entanto, de fato é uma preocupação, como bem você pontuou, sobre a imunidade material do parlamentar. A Constituição diz que o parlamentar ele é inviolável por suas palavras, votos e opinião. Apesar da Constituição estabelecer essa garantia, que veja, não é um privilégio aqui não. Aqui é um instrumento necessário para que nós possamos, por exemplo, subir na tribuna e nos manifestar em nome da população, que fomos eleitos, somos representantes dos representados. E se a gente ficar sujeito a processo porque desagrada uma autoridade, seja do judiciário, seja do executivo, seja qualquer pessoa, aí nós não poderemos exercer o nosso mandato de maneira adequada. Apesar da imunidade material, nós temos aí cerca de 40 deputados respondendo a processos criminais, investigações ou ações penais na Câmara, no Supremo Tribunal Federal. Entre eles, nós temos ao Nicolas e temos o próprio Van Hatten, investigações. Violação à imunidade material. Agora, não tem como salvar essa PEC mais. Nós até apresentamos uma emenda querendo restringir ali crimes contra a honra, mas a percepção é que a PEC errou demais. E aí nós precisamos definitivamente sepultá-la e discutir isso em paralelo à questão dos crimes contra a honra e proteção da imunidade parlamentar. A votação maciça na Câmara dos Deputados provou que contava com um amplo apoio na classe política no primeiro momento. 12 deputados petistas, a unanimidade ali no PL, dentre tantos, de todas as colorações partidárias, enfim, acabaram chancelando a PEC no primeiro momento. Mas em ano pré-eleitoral, o político tem medo do povo na rua e a represália na opinião pública foi imensa, né? Vou acionando aqui a Dias Peixoto agora, senador, para a próxima pergunta. Senador, obrigada por ter aceitado o convite, uma honra estar com o senhor. E a minha pergunta é sobre uma alternativa que foi uma defesa da Lava Jato ao longo da história, né? Que é o fim do foro privilegiado. Porque se toda a lógica gira em torno de o Supremo não ter, às vezes, determinados casos, acabar e extinguir com foro privilegiado para os deputados e senadores, teria também este efeito. Aqui a PEC faz o oposto, né? Que é expandir o foro também para os presidentes de partido. Então, essa argumentação não faz sentido. Tendo em vista que essa PEC será rejeitada e tendo em vista também essas situações dos crimes de opinião, das lógicas que o parlamento vem sofrido de revés até em relação a isso, o senhor acha que é possível, nesse momento, que a Câmara dos Deputados, que exista ali uma coalizão, que se tem clima político para finalmente levar o fim do foro privilegiado adiante? Isso é uma possibilidade? Como que o senhor avalia entre os colegas isso? Jesse, exatamente esse foi o meu posicionamento. Eu já falei ali na comissão, me ausentei aqui para essa entrevista, eu falei o seguinte, olha, perfeito, evitamos o retrocesso. É uma vitória, mas é uma vitória em que se evita o voltar atrás.
né? Voltar atrás do que foi feito lá no começo dos anos 2000, quando houve, por conta daquele caso do Debrando Pascoal, o deputado da motosserra, foi modificado o sistema que existia, que praticamente nenhum deputado ou senador era investigado, e se foi para o sistema atual no qual isso se torna possível. Mas a gente está muito longe de retomar a agenda anticorrupção, que é uma agenda essencial para a nossa democracia. O que eu disse ali, votarei contra a PEC, ressalvando ali que nós precisamos discutir a questão dos crimes contra a honra e a violação da imunidade material, mas nós precisamos ir além. E pautas importantes como o fim do foro privilegiado, a volta da prisão em segunda instância e, a meu ver, a autonomia da Polícia Federal, da direção da Polícia Federal, são fundamentais para que a gente tenha essa agenda anticorrupção de volta, porque hoje essa agenda está apagada, é ilustrada pela anulação dessas condenações na Lava Jato, anulações de processo na Operação Zelotes, na Greenfield. Hoje, praticamente, você não consegue combater esse tipo de crime no Brasil, é o governo Lula. Também vamos aqui apontar o dedo de parte dessa responsabilidade, né? Eu sempre digo o seguinte, olha, quem defende governo Lula, mensalão, não se envergonha do petrolão e agora não aponta as responsabilidades no roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, não tem legitimidade aí para criticar a PEC da blindagem. Eu sempre fui um crítico, né, e sempre fui um combatente em favor aí de nós prevenirmos e combater a corrupção. Então eu tenho essa legitimidade, mas é insuficiente para a gente avançar nessa pauta simplesmente rejeitar a PEC da blindagem. É um importante passo. Precisamos que a Câmara vote o fim do foro privilegiado, que já está lá, já foi aprovado no Senado. Precisamos retomar, acho que é a PEC 199, que restabelece a execução a partir da condenação em segunda instância, que também está lá na Câmara, e precisamos discutir a autonomia da Polícia Federal. Há vários projetos nesse sentido. Senador, rapidamente, só para a gente então finalizar a entrevista, o Marinho também vai fazer isso, mas assim, de que forma então questionar essas decisões do Supremo Tribunal Federal que cabem questionamentos? Quais serão os meios viáveis então no Congresso Nacional? Sobre do imunidade material? Isso, sobre as questões que a gente vem amplamente debatendo aqui, sobre a questão realmente do foro, como foi o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que forma fazer esses questionamentos? Então, a própria Constituição atual ela já prevê até um mecanismo de que o Congresso pode sustar ações penais quando haver um recebimento da denúncia e se entender que é politicamente motivado ou que tem problemas ali de devido processo. Foi o que a Câmara tentou fazer no caso do Ramagem. Votou, mandou suspender, pediu para suspender, o Supremo não acatou. Tem um desequilíbrio entre os poderes, David, a gente tem que reconhecer isso. E muita gente que votou a favor da PEC na Câmara, eu conheço gente lá que é comprometido com a causa anticorrupção, é um pessoal sério que acabou votando a favor por conta desse desequilíbrio de poderes, né, esse excesso de, vamos dizer assim, interpretação criativa da parte do nosso Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu digo, olha, sim, vamos rejeitar a PEC da blindagem, não é aceitável proteger o parlamentar contra a investigação por crime comum, mas em relação à imunidade do parlamentar por palavra, votos e opinião, existe um desequilíbrio, porque existem parlamentares que estão hoje respondendo que não deveriam responder se nós fôssemos considerar a letra da Constituição. E aqui, mais uma vez, não é um privilégio, é um instrumento para o parlamentar poder exercer a sua função com liberdade. No fundo, vamos até falar, André, também, as pessoas hoje têm medo de falar, às vezes, sobre o Supremo Tribunal Federal, têm medo de criticar o governo Lula. Então, que democracia pode ser fundada com base na intimidação, com base no medo? O que a gente não pode, porém, aceitar é, nesse debate legítimo, ingressar disfarçadamente a proteção, né, a coisas que nós não podemos defender, que são crimes contra a administração pública, ou abrir portas para o mundo do crime entrar na política ou permanecer na política. E aí que morava o perigo dessa PEC e por isso que explica essa represália tão grande de norte a sul, de leste a oeste. O próprio José Domingos Queiroz, membro da nossa audiência cativa aqui do Morning,
acabou, acho que, resumindo, sintetizando a grande parcela, o sentimento da esmagadora parcela do público, do povo brasileiro, dizendo que essa PEC é uma vergonha para todos os políticos. A luta tem que ser pelo povo brasileiro, não por criminosos, ecoando esse comentário final do senador Moro, que a gente agradece. A gente sabe que você está com uma agenda frenética por aí na capital federal e a gente deseja boa sorte aí nos próximos dias. Obrigado, senador. Muito obrigado, André. Obrigado a todos vocês e uma boa semana. Assim esperamos. Obrigado demais. Tá aí, pessoal. Breve comentário aqui, Mano Ferreira, até porque, ao que tudo indica, a chance dessa PEC da blindagem passar na CCJ hoje é a mesma chance do Sport Recife vencer o Brasileirão de 2025. Mas nos salvaremos, viu? Tomara. A esperança é a última. Fala pra mim. Mas o que a gente precisa é acabar com o medo de parlamentar, de falar e colocar medo de roubar. Porque medo de roubar parece que ninguém tem. Mas